Muito bem, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar, então, com alguma instrução sobre o Roteiro de Estudos Orientados 2, de Físico-Química 3. O foco é mecânica quântica nessa disciplina. E vamos discutir equações diferenciais e operadores. Os exercícios que foram mais votados, de acordo com o campus virtual, correspondem aos itens 6 e 10. Bom, o item 6 se refere à equação diferencial de Hermite e o 10 é a equação diferencial de Legendre. Por que estudar as equações diferenciais e por que estudar essas soluções? É importante pensar o seguinte, que uma equação, por exemplo, uma equação do primeiro grau, ela apresenta como solução um número. Já uma equação diferencial, as soluções são funções. Em mecânica quântica, nós iremos discutir, por exemplo, algumas equações diferenciais. Por exemplo, a equação diferencial de Schrödinger. Em algumas situações, ao invés de resolver a equação diferencial, é importante modificar essa equação para encontrar uma outra cuja solução é conhecida. Então, para um determinado problema, eu poderia modificar a equação diferencial até ela se tornar a equação diferencial de Hermite. E aí eu não preciso resolver, porque a solução de uma equação diferencial de Hermite são os polinômios de Hermite. Bom, vamos então considerar o item 6. Eu vou apresentar duas dicas nesse vídeo. Uma em relação à equação diferencial de Hermite e outra em relação à equação diferencial de Laguerre. Ou melhor, a equação diferencial de Legendre. Porque são as três que são importantes em mecânica quântica. Equação diferencial de Hermite, equação diferencial de Laguerre e equação diferencial de Legendre. Por que elas são importantes? Ao resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, nós iremos obter funções de um elétron. Então, ao resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, as soluções são as funções que vocês conhecem como S, P, D e F. Essas letras, né, elas têm uma origem em termos espectroscópicos, Sharp, Principal, Diffuse, Fundamental. Né? Essas soluções são funções matemáticas para um elétron que correspondem a um produto de uma exponencial por um polinômio associado de Legendre multiplicado por um polinômio associado de Laguerre. Mas o que são polinômios associados? Aqui temos a figura de um operador aplicado a uma função. Né? Esse exercício trata dos operadores. Este aqui é um problema de alto valor, onde um operador aplicado a uma função é igual a uma constante vezes a própria função. Né? O operador que vamos estudar é, por exemplo, o operador derivada, né? Que corresponde à derivada de uma função, por exemplo, em relação a x. Bom, a dica em relação ao exercício 6. Eu vou escrever então a equação diferencial. A equação é a derivada segunda da função menos 2 vezes x vezes a derivada primeira da função mais 2ny é igual a zero. Essa aqui é a equação diferencial de Hermite, que viveu antes do desenvolvimento da mecânica quântica moderna. Como este n pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, etc., nós vamos pensar que, na verdade, a equação diferencial de Hermite é um conjunto de equações diferenciais. Se o n for igual a 1, teremos a equação diferencial de Hermite grau 1. Se o n for 2, a equação diferencial de Hermite grau 2. E as soluções são dadas pela fórmula de Rodrigues. Hn de x é igual, essa fórmula está apresentada aqui no exercício. Ó. Menos 1 elevado a n elevado a x ao quadrado, que multiplica o operador derivada
elevado a n, que multiplica e elevado a menos x ao quadrado. Então, o que sabemos é que um polinômio de Hermite de grau 2 corresponde à solução da equação diferencial de Hermite para a qual o n é 2. Ou seja, o polinômio de Hermite de grau 2 corresponde à solução da equação diferencial. Y, duas linhas, menos 2x vezes y', mais 2 vezes 2, 4, y é igual a zero. Bom, será que é possível demonstrar isso? É o que eu vou fazer agora para ajudá-los na resolução dessa lista. Qual seria, então, o polinômio de Hermite de grau 2? Bom, pela fórmula de Rodrigues, nós teríamos que o h2 de x ele é igual a menos 1 elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a x2, que multiplica o operador derivada ao quadrado, que corresponde ao operador derivada aplicado duas vezes e elevado a menos x ao quadrado. Então, eu preciso encontrar um polinômio a partir dessa expressão. Menos 1 ao quadrado é simplesmente 1. O e eu mantenho, é elevado a x ao quadrado. Aqui nós vamos desmembrar isso. Eu vou colocar o operador derivada aplicado ao operador derivada em cima de e elevado a x ao quadrado. Bom, a derivada de e elevado a 1 em relação a x é du dx vezes e elevado a 1. Portanto, basta derivar o expoente, né? Se u é igual a menos x ao quadrado, então du dx é igual a menos 2x. Substituindo, nós teríamos e elevado a x ao quadrado, operador derivada, que simplesmente deriva o que for apresentado. Vamos colocar aqui um parêntese. A derivada é igual a menos 2x elevado a menos x ao quadrado. Agora, pessoal, é preciso algum cuidado. Vou até subir aqui a tela. Por quê? Porque ao aplicar o operador sobre o que está entre parênteses, é preciso considerar que tem duas funções. Uma função é menos 2 vezes x e a outra função é e elevado a menos x ao quadrado. A derivada de u vezes v, né, corresponde a u' vezes v mais u vezes v'. Então eu tenho que aplicar a regra da derivada do produto. Né? Continuando, então, estamos tentando determinar o polinômio de Hermite de grau 2, porque ele deve ser a solução da equação diferencial de Hermite de grau 2. E elevado a x ao quadrado, eu vou derivar isso aqui. Vamos derivar primeiro o que está no primeiro pedaço aqui. Seria menos 2 e elevado a menos x ao quadrado, mas como tem o sinal de menos, né? Menos 2x, que multiplica menos 2x elevado a menos x ao quadrado. Então, nós temos aqui uma multiplicação. Eu preciso colocar, então, aqui, né, o colchete. Então, ficou e elevado a x ao quadrado, que multiplica o quê? Menos 2 elevado a menos x ao quadrado, mais 4x ao quadrado elevado a menos x ao quadrado. Acontece que, quando fazemos uma multiplicação e elevado a a vezes e elevado a b, o resultado é e elevado a a mais b. Então, ficará menos x ao quadrado mais x ao quadrado, que fica e elevado a zero. Sabemos que um número elevado a zero é simplesmente um número dividido por ele mesmo. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2 é 8 sobre 4. 2, correto? Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, mantive a base e subtraí. Portanto, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3 é 2 elevado a 0, que é simplesmente 8 por 8, que é igual a 1. Ou seja, um número elevado a 0 é igual a 1 porque é um número dividido por ele mesmo. Portanto, ao multiplicar, né, nós iremos obter menos 2 mais
4x ao quadrado. Portanto, este é o polinômio de Hermite de grau 2. A pergunta principal agora é: será que esta função é de fato a solução da equação diferencial de Hermite de grau 2? Que é essa aqui? Então, faremos uma substituição. Eu vou trocar a cor aqui da caneta, né? Vamos fazer uma substituição bem aqui, ó. Aqui está informando que essa equação de grau 2 corresponde à derivada segunda, né? Olha, vamos fazer aqui o seguinte. O polinômio de Hermite de grau 2 em x corresponde a 4x ao quadrado menos 2. Qual seria a derivada primeira desse polinômio? 8x. E a derivada segunda desse polinômio? 8. Portanto, substituindo, nós teríamos 8 menos 2x, que multiplica a derivada primeira, 8x, mais 4 vezes o y, que é a própria função. 4x ao quadrado menos 2. Eu estou fazendo com uma certa velocidade porque é uma matemática conhecida, né? Derivada, e eu considero nesse momento, né, que os senhores têm conhecimento sobre as regras de derivação. Fizeram cálculo, né? 8 menos 16x ao quadrado mais 4 vezes 4, 16x ao quadrado. 4 vezes 2 menos 8. Então, olha só o que aconteceu. Zero. Ou seja, o polinômio de Hermite de grau 2 é a solução da equação de Hermite quando n for igual a 2. E nós encontramos esse polinômio usando a fórmula de Rodrigues. Por que isso é útil? Porque existem problemas em mecânica quântica que apresentam como solução uma equação diferencial, ou que apresentam uma equação diferencial que pode ser manipulada até que se obtenha a equação diferencial de Hermite. E aí eu não preciso resolver. A solução são os polinômios de Hermite. É importante notar que esse polinômio pode ser de grau 0, 1, 2, 3, 4. Né? Para cada conjunto de equação, nós teremos um polinômio. O próximo item seria o item 10 da lista. Mas, ao invés de resolver o item 10, eu vou concentrar os esforços no polinômio de Legendre. Ele é importante na construção dos orbitais. As funções S, P, dF, que são empregadas na configuração eletrônica, né, para o átomo de sódio, por exemplo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse S e esse P são funções matemáticas que são obtidas pela resolução da equação de Schrödinger. Essas funções, na verdade, correspondem a um produto de uma exponencial por um polinômio associado de Legendre multiplicado por um polinômio associado de Laguerre. Então, o polinômio de Legendre é importante. Vou então mostrar o seguinte: como determinar um polinômio de Legendre. Vamos aqui resolver um polinômio de Legendre de grau 2. A fórmula é a fórmula de Rodrigues. Portanto, eu vou passar uma dica para que você se sinta tranquilo ao tentar resolver o exercício 10, resolvendo primeiramente o exercício número 9. O polinômio de Legendre, PL, em x, ele é igual ao quê? A menos 1 elevado a L, dividido por 2 elevado a L, que multiplica L fatorial, que multiplica o operador derivada elevado a L, vezes 1 menos x ao quadrado elevado a L. Esse L, você deve lembrar que já viu um L em mecânica quântica, na verdade em química, não é? Você já viu um número quântico secundário, tem relação com ele, né? Nós vamos estudar isso mais para frente. Então, eu vou tentar encontrar aqui, e eu espero que você fique tranquilo também, o polinômio de Legendre de grau 2, P2 de x, que seria igual ao quê?
a menos 1 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que multiplica 2 fatorial, que multiplica o operador derivada em relação a x, eu não preciso representar, né, a todo momento, elevado ao quadrado, que é simplesmente o operador aplicável duas vezes, que multiplica 1 menos x ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui tem mais de uma maneira de resolver. Uma forma simples seria simplesmente fazer uso dos produtos notáveis. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Né? Eu resolvi aqui o produto notável. Eu coloco igual, isso seria 1 dividido por 4 vezes 2, que é 8, que multiplica o operador derivada, que multiplica o quê? Vou colocar assim, ó, o operador derivada aplicado a 1 menos 2x ao quadrado mais x à quarta. Fecha colchete. É simples, não é difícil. Eu até estou resolvendo com uma certa velocidade, porque considero, né, que são operações que os estudantes têm costume. Derivar as funções. Né? Bom, continuando, nós temos aqui que isso é igual a 1 sobre 8, que multiplica o operador derivada, e vamos aplicar. A derivada de constante é zero. A derivada de menos 2x ao quadrado é igual a menos 4x. Mais o expoente vem para frente, 4x ao cubo, que é a derivada desse outro termo. E agora eu aplico de novo o operador derivada. A derivada de menos 4x é menos 4, mais 3 vezes 4, 12x ao quadrado. Pronto. Encontramos, então, um polinômio de grau 2. Muito bem. Eu posso simplificar, né? O 8 por 4 aqui daria 2, e poderíamos representar, então, como sendo 1 meio que multiplica. Vou colocar o positivo primeiro, né? 12 dividido por 4 seria 3x ao quadrado menos 1. E esse, portanto, é o P2 de x. Bom, esse é o polinômio de legenda de grau 2. Isso é suficiente para que você consiga desenvolver o que está discutido na equação diferencial de legenda apresentada. Né? Basta substituir e verificar se de fato a função determinada, esse polinômio, corresponde a uma solução. Né? O objetivo, então, deste vídeo é proporcionar uma tranquilidade para o estudante, para que você perceba que um polinômio pode ser solução de uma equação diferencial. E existe uma fórmula, a fórmula de Rodrigues, por exemplo, para que você encontre polinômios de Hermite, né, e polinômios, por exemplo, de legenda. Esses polinômios são importantes porque os orbitais, as funções de um elétron, orbital S, P, D, F, esses orbitais são construídos com produtos de funções. Por quê? Veremos mais para frente. A equação diferencial de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, ela implica, primeiro, uma mudança de coordenadas e, posteriormente, uma separação de variáveis. Então, você deve obter 3 equações diferenciais. Então, os orbitais são produtos das soluções dessas equações. Será importante no futuro, então, com tranquilidade, entender o significado de um polinômio como uma solução de uma equação diferencial. E entender que quando eu escrevo a equação diferencial de Hermite, eu preciso pensar que é um conjunto de equações. Quando eu escrevo equação diferencial de Legendre, é um conjunto de equações. Eu vou então terminar. Desejo a todos bons estudos e espero que todos estejam bem. Essa foi uma discussão sobre
Roteiro de Estudos Orientados 2, da disciplina GQI 122, Físico-Química 3, cujo foco é mecânica quântica. O foco deste roteiro de estudos são as equações diferenciais, algumas notáveis, e operadores.